Então vamos lá, né, gente? Agora tem que aproveitar toda essa cafeína que eu acho que ela me sustenta pelo menos até 9 horas da noite. Né? E nós temos então, acho que 1 hora mais ou menos, né? 30 minutos? Meu Deus, eu esqueci que à noite vocês só tem 3 horas de aula. Vamos até as 9h20? Vamos acabar pelo menos essa parte aqui, né? Então, gente, nós já havíamos falado sobre isso aqui diversas vezes, né? Mas aí tem sido discutido, né, por diversos autores, né? É claro que o aprofundamento que nós precisamos dar, nós vamos dar com o Baqueiro e com a Linhares, né? Que é sobre a debilidade dos partidos políticos aqui no Brasil. O Borba, né, ele traz isso aqui também em outras análises ao longo do texto, e aqui ele vai justamente puxar o Mainwaring para falar sobre essa questão de que os partidos eles estão sendo desviados das suas funções e que, ao mesmo tempo, eles têm perdido a sua base social, né? E a gente pode visualizar isso aqui na prática com o antipetismo e o declínio que o PT passou, né, ali no período do golpe até hoje, né? Então isso diz respeito também a uma certa decepção da sua própria base, né? Nós temos pessoas que elas eram quadros históricos ali do PT e elas então não só foram para a oposição, como foi para a oposição bolsonarista, né? A Marta Suplicy é um dos exemplos disso aqui, por exemplo, né? E aí nós vamos ver esfacelar aquilo que geralmente une e liga a população aos partidos, né? Que é a questão ideológica, que os partidos geralmente eles vão encampar diversas causas ali, né? Como também a própria questão de que eles não têm uma linearidade nas ações, principalmente os partidos do centro, né? Então o centro ele cai para a direita ou para a esquerda conforme haja a conveniência, né? E aí, de partidos como, por exemplo, o próprio PSL, né, que depois, se eu não me engano, PSL foi o que o Bolsonaro, o candidato que era 17, né? Ele mesmo era um partido que... Não, o PL é 22, eu falo assim, a primeira eleição foi o 17. Eu acho que foi PSL mesmo, se eu não me engano. E aí, esse partido, basicamente, ele é um partido de centro, né? E chegou em determinado momento ali que, vindo, né, um certo enfraquecimento do bolsonarismo e da extrema-direita, eles bandearam para o centro puro, né? É a hora que eles se fundiram ali com o antigo DEM e formaram o União Brasil. O União Brasil atualmente ele é um partido basicamente ingovernável, porque tem muito cacique lá dentro, né, político, e o capital político deles é muito alto e eles estão em disputa ferrenha. E foi assim que o PSDB também, né, tá hoje, né, definhando, né, respirando por aparelhos. Então, quando nós olhamos essas questões, né, de manter uma natureza de um partido, é algo que tem sido questionado socialmente, né? Por exemplo, o PSOL, né? Nós tivemos um candidato aí das alas militares, policiais, bem reacionário no PSOL, foi eleito, se eu não me engano, no Rio de Janeiro ou algo do tipo. Então, o PSOL rapidamente, né, por causa de ser um dos partidos que ainda permanece, né, fiel e vinculado à sua base eleitoral e à sua base ideológica, eles foram lá e expulsaram esse parlamentar, né? Então, são poucos partidos que eles ainda mantêm essa questão da ideologia partidária, né, e do programa político e histórico partidário. O próprio PT hoje é um partido que ele tende mais ao centro, né, uma centro-esquerda, né, do que a esquerda propriamente dita, né? Sem querer tomar muito seu tempo, suponhamos que eu entro na carreira política, eu vejo todos os partidos que me identificam com nenhuma ideologia deles. E também não posso concorrer como individual. Como que funciona a criação de um partido no Brasil? Para criar um partido e poder concorrer a eleições dentro do partido. Você tem que ter um número X de afiliados, se eu não me engano 80 mil, alguma coisa assim. Você tem que ter representações, se eu não me engano, em todos os estados da federação. Você precisa ali, né, de certa forma, tentar cooptar lideranças políticas. E o normal, né, quase a regra da criação de partidos aqui no Brasil é que eles vêm através de dissidência partidária. Ou seja, as pessoas ali, elas encrespam com o seu partido e vão lá e criam outro.
Só que para isso elas vão ter que passar por todos esses trâmites. Então tem, né, segundo as regras do TSE, critérios que os partidos precisam atingir para poderem se sagrar de fato partidos, né? Inclusive depois, né, que eles conseguem atingir esses status, eles têm que manter um número X de parlamentares, né, participar ali de determinadas atividades políticas com pessoas eleitas por essa legenda e por aí fazer as alianças, né, para tentar sobreviver. O caso mais específico que nós vemos em relação a isso, né, é a criação do partido do Bozo lá, né? Até porque roubou, né, não sai da tela para poder, né, tirar um título de eleitor e se candidatar. Né? Então aí nós tivemos uma aderência muito baixa, por isso que eles fizeram campanha nacional para tentar angariar pessoas, né, afiliadas ao partido deles, né, para justamente tentar firmar como partido político. Então tem algumas regrinhas ali que elas têm que ser seguidas e dentre elas é ter um número de membros X, eu não me lembro se são 80 mil distribuídos nacionalmente, alguma coisa assim, sabe? É um número considerável, né? Também você tem que ter representação de certa forma em todos os estados, né? É onde você vai também estar apto ali a fazer a concorrência nas eleições e nos blocos locais e ao mesmo tempo fazer o partido crescer, que vai fazer também com que o fundo eleitoral dele cresça e por aí vai. Tá satisfeita a dúvida? Tem mais coisas aí, mas no momento eu não vou conseguir lembrar. Porque vocês sabem que hoje eu tô... É isso, gente, isso aqui não é algo que eu vou delongar, né? Se vocês quiserem, vocês delonguem junto com o Borba, né? Daquele jeito, se vocês quiserem, delonguem aí na sua casa. Mas aqui com a gente não, né? Nós já tivemos uns 6 sistemas partidários diferentes desde que nós nos tornamos república, né? Na verdade, desde que nós nos tornamos independentes. E alguns deles, inclusive, estão lá no momento do Império, né? Teve toda aquela questão ali de se tentar frear o poder do imperador aqui, né? De Dom Pedro I, no caso. E aí nós vamos tendo outros episódios. Como eu disse para vocês, não vou aprofundar. Uma coisa que eu achei interessante é que em 1982, né? E a gente já estava naquele momento para a transição para a democracia, né? Mas ainda no governo Figueiredo ali nós tivemos eleições gerais e aí o nosso sistema atual, que é claro passou por reformulações principalmente depois da Constituição e da criação, né, eu não sei se criação ou recriação do TSE, né, então passamos a ter novos direcionamentos no nosso sistema eleitoral, né, que é claro que ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo, foi atribuído a eles questões tecnológicas, como, por exemplo, a substituição de urnas ali, que utilizava papel por urnas eletrônicas, e por aí vai, né. E aí, gente, a gente critica os partidos políticos e devemos criticar mesmo, né? Devemos xoxar eles para que eles de fato façam a função, né, histórica que é atribuída a eles, né? Até porque aqui no Brasil em específico nós tivemos muita fé nos partidos políticos por causa da redemocratização. Então, principalmente ali do meio para o fim dos anos 80, né, até mais ou menos o meio dos anos 90, então a gente tinha essa ligação muito forte com partidos, né? Eu lembro de eu criança, né, ser partidário, eu acho que era do PMDB, em Jaraguá, né? Tipo assim, como se fosse torcida de time de futebol. Então as eleições, elas despertam paixão. Só que com o passar do tempo, as pessoas elas vão se afastando sistematicamente do sistema político eleitoral, né? E principalmente dos partidos políticos, né? Até porque chega daquele momento e aquela descrença, todos os partidos são iguais, todo mundo, ninguém presta, só tem ladrão, e aí se cria um sentimento negativista em relação aos partidos políticos. Mas eles também não fazem por onde, né? Mas ao mesmo tempo, para as democracias é fundamental que se tenha partidos políticos, né? É o mais arrojado que nós conseguimos nas democracias representativas, né, de se fazer o intercâmbio entre o povo e o poder constituído de fato, né? E aí então os partidos eles são algo historicamente, né, necessários para que justamente as democracias sejam saudáveis, né? Inclusive isso aqui é justamente, né? Isso aqui é algo que o Down vai colocar como um dos critérios, né, que é o das pessoas poderem se associar a partidos e disputarem eleições, né? Como um dos critérios da democracia deliberativa, né, da democracia representativa. O único partido
partidos e o PCB é um dos únicos partidos que não poderia conseguir algo aqui no país capitalista. Né? Isso depende, porque assim, se a gente for olhar o próprio Estados Unidos, assim, como é que chama? O Bernie Sanders, ele chegou um pouquinho perto, né? E ele se candidatou por um partido, se eu não me engano, socialista lá, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar a realidade de algumas nações desenvolvidas, o atual governo de Portugal é de esquerda, né? Então é um governo que vai representar, eu não sei se ele está diretamente na área do socialismo e comunismo, ou se é da social-democracia, mas essa é uma esquerda um pouquinho mais transgressora do que a esquerda liberal, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que o escopo, tanto da esquerda quanto da direita, são gigantes, né? Ao longo do mundo. Então, tipo, Portugal é só um exemplo, mas vira que mexe, a França é governada por um partido de esquerda, né? É uma nação desenvolvida, capitalismo, da ponta do capitalismo, né? Deixa eu ver outro país. A Espanha por vezes, a Itália por vezes, né? Também acaba também. Então, oi? Mas eu não sei se a gente pode chamar aqui lá de governo, assim, comunista, socialista, né? No Chile... um socialista dos socialistas utópicos, ou seja, liberal, né? Mas assim, eu acho que na atualidade nós estamos vivendo um outro tipo de onda rosa, embora ela não esteja completa, até porque na Argentina acabou de se eleger o Milei. Mas é uma onda rosa, assim como a outra, nos termos de que nem todos os governos são necessariamente de esquerda, né, mas eles são progressistas em sua maioria. E é por isso que foi possível ali nós, então, aumentarmos a integração regional e também o regionalismo, né? Era de ouro do Mercosul e da Unasul. Né? Lembrando que as lideranças nas diversas nações aqui mudaram, né? Nossas relações assim, com os vizinhos também se alteraram um pouquinho, principalmente com a Argentina, né? Que sempre foi uma parceira estratégica para nós, né? Em todos os sentidos, inclusive nessa questão da liderança política aqui na região, né? E aí a Venezuela também está ali de joelhos, até hoje em embargo econômico e por aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, não é impossível que um partido tido como socialista, né, chegue ao poder em altos cargos, né? Assim, alguém que, por exemplo, faz essa escalada de pouquinho em pouquinho mesmo, é o Boulos. Ele está no PSOL, se eu não me engano, o PSOL, ele se declara socialista, né? E aí, pode ser que ele chegue à prefeitura da maior capital da América, não sei se ela é a primeira ou a segunda, né? Não sei como é que tá em relação à cidade do México e Nova York, né? Mas uma das 3 maiores capitais da América, né? Então, isso não é pouca coisa, né? E ali também vem uma projeção para eventualmente chegar ao governo do estado, né? E depois presidência da República. Nunca se sabe, né? São Paulo tem capacidade plena para lançar alguém presidenciável, né? E aí, vocês querem entrar em sistema de governo? Nós chegamos a entrar no vídeo lá, né? Nós fomos até sistema de governo, né? E aí eu consegui fazer, de certa forma, uma relação breve ali. Quantas horas, gente? 9h12? Vamos até 9h20. Combinado? Vamos chegar até sistema de governo. Na hora que vocês verem o vídeo, vocês vão ver que eu vou estar falando a mesma coisa. E assistam os vídeos também, viu? E sabendo que eu não vou conseguir gravar tudo, né? Todo o conteúdo e encerrar o conteúdo hoje, até como eu estou nos dias assim que eu estou prometendo fazer e estou fazendo, né? Depois que eu dormir, eu vou simplesmente acordar, gravar esse vídeo até domingo não, amanhã, porque no domingo eu não vou fazer nada e vou enviar para vocês. Então, gente, aqui nós vamos ver que outra categoria que é importante, ligada justamente à representação, né, e principalmente a questão da democracia representativa, é justamente a de sistemas de governo. E os sistemas de governo são justamente os arranjos ali que eles vão fazer, então, a composição
do próprio equilíbrio entre os poderes executivo e o legislativo, né? É claro que o judiciário ele fica de lá, né, como guardião da Constituição e meio que observando as atividades do executivo e do legislativo, porque essa é a prerrogativa dele, né? Mas essas relações aqui, dentro da questão governamental e política, né, ela vai se dar então de 4 formas. A primeira é a parlamentarista, né? No parlamentarismo, nós vamos ter um chefe de Estado e um chefe de governo. E nós vamos ver o parlamentarismo em muitas nações que elas ainda têm outros tipos de chefes de Estado, né? Como, por exemplo, o Reino Unido, né? Nós vamos ter a monarquia ali, né? Que, no caso, é a chefia de Estado. E vamos ter, né, o primeiro ou a primeira ministra, né, que vão ser as lideranças de governo. E aí nós também vamos ter casos aí onde se tem premier, né, e então outras lideranças que elas geralmente vão ser alçadas à frente do parlamento, né? E aí essa chefia de governo, ela que vai deter de fato o poder, a cadeia de comando, né? Então ela centraliza o poder político. Nós sempre observamos isso tendo como o caso mais visível justamente o Reino Unido, né? Então nós tivemos o Tony Blair, tivemos a Margaret Thatcher, né? Que são essas figuras aqui que inclusive elas vão concentrar o poder, né? Tivemos a Theresa May, né? Aquela maldita responsável pelo Brexit, né? Porque estragou toda a minha pesquisa sobre a União Europeia, porque eu estava na União Europeia, gente. Ainda bem que chegou a determinado momento eu consegui romper com o Brexit e tudo indica que eu estou conseguindo romper com o Mercosul também. Chega de passar dor de cabeça por causa do Mercosul também. E aí, gente, outra questão que é dos parlamentos, né? Dado um conjunto de acontecimentos ali, é possível se dissolver o parlamento, né? E aí, a partir daí, né, se monta novo parlamento. Eu não sei como é que é o sistema eleitoral deles, eu preciso verificar isso melhor, e a partir daí também se escolhe outro novo ou nova primeiro ou primeira-ministra, né? Então nós tivemos e temos casos recentes assim do parlamento sendo dissolvido, né? Até porque é um recurso parlamentar assim que ele é utilizado sempre que o parlamento ou ele se mostra insuficiente para atender às demandas sociais, ou há algum escândalo, ou a população ela de certa forma retira o apoio político a esse parlamento, né? E o parlamento, nós sabemos muito bem que o teórico do parlamentarismo é o John Locke, né? O outro sistema, né, é o presidencialista, que é justamente ao qual nós estamos, né, sujeitos. E aqui, então, o chefe de Estado e o chefe de governo, ou a chefa, né, no caso, são a mesma pessoa. E elas, então, né, vão ser eleitas, né, pela maioria da votação popular, ou seja, as pessoas, né, vão se somar, né, e a maioria dos votos vão então eleger essa pessoa para fazer essa representação política, né, e representação do governo. Como é que é? Chefe de Estado, chefe de governo. A representação política mandatária, né? Além disso, esse chefe do executivo, né, ele vai geralmente ter um mandato com tanto X de durações, né? E aqui nós vamos entrar em casos, né, que podem ocorrer ou não. Por exemplo, algumas nações elas têm um período maior do mandato, né? Por exemplo, 5, 6 anos mandato, né? Ou elas podem ter reeleição, como é o caso do Brasil, com um mandato de 4 anos, e por aí vai. Então, isso aqui varia muito, sempre varia conforme a Constituição, a legislação eleitoral de um determinado país, né? E, além disso aqui, né, o chefe do executivo, inclusive para preservar o sistema de equilíbrio entre os poderes, ele não tem o poder para dissolver o Congresso Nacional, né? Aquilo que nós também por vezes chamamos, né, conforme a literatura comum, de parlamento. E aí nós podemos observar, né, que aqui no Brasil uma das primeiras medidas que foram tomadas ali pelo regime militar foi justamente dissolver o parlamento, né? Então nós tivemos ali o fechamento do Senado, o fechamento do Congresso, e depois, solaparam diversas normativas jurídicas ali, a própria Constituição, né?
Então, nós entramos num governo autoritário e que ele, então, deixou de ter esses ares, né, democráticos, né? Lembrando que a nossa democracia, ela é jovem e o processo de redemocratização mais jovem ainda, né? O semipresidencialismo ou sistema misto. Se eu não me engano, esse sistema aqui eu jurava que o sistema da França era assim, mas daí depois eu parei para pensar melhor, né? A gente vai visualizar ele na Rússia, né? Que a Rússia tem, né, a Rússia sim tem um premier e além disso também tem o presidente, né? E aí nós vamos observar que aqui há uma divisão do poder entre eles, né? E ao mesmo tempo, né, aqui tem esse traço, né, do parlamentarismo, né, no qual o presidente ele concentra poderes para inclusive dissolver o parlamento e indicar outro primeiro-ministro ou ministra, né, dependendo da legislação nacional. Além disso aqui, né, nós vamos observar que a chefia de Estado e a chefia de governo ela é exercida ali de certa forma compartilhada, né? E aí, a Rússia é o melhor exemplo, né, que nós podemos observar isso aqui. Mas também, né, Taiwan. Gente, na Guiné-Bissau, isso aqui tem dado um problema. Eu tenho alguns amigos que eles são guineenses, né? Então, eles estão trazendo cada absurdo que tem acontecido lá na Guiné-Bissau. E aí, né, tudo indica que se encaminha para uma tendência ditatorial, né? E o sistema diretorial, né, ele é algo muito voltado à questão da constituição dos colegiados, né, do poder executivo e esses colegiados são chamados de diretórios. É bem incomum esse sistema aqui, né, ele é adotado pela Suíça, né, então aqui nós vamos observar que o poder executivo ele é formado através dos membros do poder legislativo, né? E aqui tem um período estabelecido ali de mandato e ao mesmo tempo não se tem uma chefia de Estado, né? Mas sim a chefia de governo, né? A chefia de Estado ela não é autônoma, né? Ela é sujeita justamente ao parlamento. E aqui, né, se forma então, né, esse colegiado vai transformar essa chefia, né, num presidente de confederação. E aí ele detém esses poderes e ele é trocado periodicamente, né? Eu não sei se nos dias de hoje ainda tem esse mandato de 1 ano ou se eles prorrogaram, né? Mas a tendência é permanecer, né? Então, gente, vamos até aqui porque senão nós vamos para formas de governo, regimes de governo e formas de Estado. Eu falei que eu iria entregar isso aqui, eu estou entregando, né? A ferro e fogo. Lágrimas, suor e sangue.